Olá, boa tarde a todos os irmãos nesta tarde de terça-feira. Aqui é o Agnaldo novamente para mais um estudo da Palavra do Senhor, amém? Vamos aí estudar hoje sobre o Sermão do Monte. Meus irmãos, o Sermão do Monte ele é rico em conhecimento, na verdade. É o Sermão do Monte, Jesus em cima daquele monte ali, ele passou muitos conhecimentos para o nosso entendimento, para o nosso coração, né? E hoje nós vamos falar sobre os valores do reino de Deus, amém? Hoje nós vamos falar sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? Será mais ou menos 12 estudos, vai ser 12 estudos nós estudando sobre o Sermão do Monte. Vai ser 12 vídeos aí, onde nós vamos fazer aí, onde nós vamos discorrer aí sobre o Sermão do Monte. Nós temos muito que aprender sobre o Sermão do Monte, amém? E hoje vai começar aí essa jornada sobre o Sermão do Monte, amém? Então vamos, primeiro, antes de começar, vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e depois nós vamos para cima do conhecimento e da graça do Senhor Jesus, amém? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu entro na Tua presença nesta tarde, Senhor, de terça-feira, meu Deus, para falar da Tua palavra, meu Deus, onde o texto é sobre o Sermão do Monte, Senhor. Meu Deus, que eu peço que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que vai ouvir esse vídeo, que vai entrar ao vivo, vai ouvir depois pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, Senhor. Meu Deus, eu não sei de que forma vai chegar, meu Deus, esse vídeo na casa dos teus filhos, Senhor, mas o Senhor conhece todos os caminhos. Meu Deus, eu peço que o Senhor enche, meu Deus, este lugar com a presença do teu Espírito Santo e que cada coisa que for falada aqui, Senhor, através da tua palavra, que possa ser, meu Deus, a tua boca, Senhor, a falar. Meu Deus, se o Senhor venha usar, Senhor, o teu servo, Senhor, para falar aquilo, Senhor, que a tua palavra diz, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nos dando conhecimento, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, Deus, para que nós entenda aquilo que o Senhor queria falar através do Sermão do Monte, Senhor. Abra o coração, a mente, meu Deus, e os ouvidos espirituais de cada servo teu que vai ouvir essa live, Senhor. E, meu Deus, e que o Senhor venha fazer, meu Deus, algo sobrenatural na vida das pessoas através, Senhor, dessa ministração para a honra e a glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos aí que vai chegar aí. Deus abençoe a vida de vocês que vai ouvir essa mensagem, esse estudo sobre o Sermão do Monte. Para quem não me conhece, eu sou o Agnaldo, diretor da Escola de Teologia Maranata, onde nós temos lá na grade da escola curso de Teologia Simples, Média e Avançada. Nós também damos curso de Juiz de Paz, damos curso de Capelania na 10 modalidades, damos curso de Gestão e Liderança Cristã e também de Obreiro Aprovado. Bom, a Escola de Teologia Maranata é uma franquia do Instituto Ceia de Ensino. Amém? Nós temos canal no YouTube, o canal no YouTube é a Escola de Teologia Maranata. Temos o canal também no Facebook, que é a Escola de Teologia Maranata, no Instagram, e também temos o podcast Bíblia Podcast, amém? Aí são as redes sociais, no Instagram também, Escola de Teologia Maranata, onde os irmãos podem ver ali algum trabalho nosso ali. Estamos começando agora, somos novos na fé, mas eu creio que nós somos mais um instrumento na vida dos irmãos aí, tá bom? Então o tema hoje, meus irmãos, são 12 vídeos e o tema hoje vai ser os valores do reino de Deus, tá bom? O tema hoje vai ser os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O texto que nós vamos meditar está lá em Mateus 5, a partir do 1. Vamos lá em Mateus 5, a partir do 1. Deixa eu pegar aqui Mateus 5. Mateus 5, do versículo 1 em diante, vai dizer assim, ó. Eu vou usar aqui a Bíblia King James, Bíblia de Estudo, uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia que chega mais próximo da original. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui porque ela
Ela tem uma palavra muito boa, tá bom? O texto vai dizer assim, Mateus 5, do 1. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Como você ouve música? Tem um plano premium perfeito para você. Adicione até 6 contas no plano família e dê a quem Só um minutinho, meu irmão. a liberdade para curtir do jeito. O Spotify tem o som certo para... Vamos começar de novo. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximou-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdias. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados sois vós quanto homens vos insultares e vos perseguires, e falsamente dizerem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do algueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem os céus e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei até que tudo seja cumprido. Portanto, a qualquer que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, serão chamados menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, serão chamados grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino de Deus. Amém? Vamos até aqui, depois nós continuamos aí a entender o texto de Mateus 5. Amém? Meus irmãos, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. O sermão começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir a um monte para ensinar. Mateus 5, 1 e 2 que nós lemos. No sermão da montanha, meus irmãos, Jesus ensinou sobre 7 coisas. Tá bom? No sermão da montanha, Jesus ele ensinou sobre 7 coisas. Primeira coisa que Jesus no Sermão do Monte ensinou. A primeira foi: quem é abençoado por Deus? O primeiro ponto que Jesus ensinou no Sermão do Monte é: quem é abençoado por Deus?
Jesus começou, meus irmãos, seu sermão com as famosas bem-aventuranças, explicando como pessoas com certas virtudes serão abençoadas por Deus. Em vez de concentrar na sabedoria ou na força humana, Jesus abençoou aqueles que sofreram e são desprezados por amor a Deus. Aqueles que amam Jesus sofrerão, mas no fim serão recompensados. Mateus 5, 11, 12. Vamos ver de novo lá. Mateus 5, 11, 12, nós vamos ver lá que Jesus fala que serão compensados. Abençoados são vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem falsamente, dizerem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Então, nós podemos ver aqui nesse versículo que aquele que é perseguido, no final terão recompensa, serão recompensados. Meus irmãos, os seguidores de Jesus, além de serem abençoados, são chamados também para serem bênçãos. Assim como o sal dá sabor à comida, e a carne ilumina e a candeia ilumina a casa, os crentes devem abençoar as pessoas à sua volta. Segundo ponto que Jesus ensinou no Sermão do Monte: a lei de Deus é a atitude do crente. O segundo ponto que Jesus ensinou no Sermão do Monte é a lei de Deus e a atitude do crente. Qual a atitude que o crente tem que ter quando serve ao Senhor? Qual é a atitude? Jesus que explicou que ele veio cumprir a lei de Deus na perfeição. Mateus 5, 17 e 18. Ali Jesus ele explica que ele não veio revogar a lei, ele veio aperfeiçoar. Mateus 5, 17 e 18, o texto vai falar assim, ó. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem os céus e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Olha que interessante. Jesus ele nos ensina que ele não veio aqui revogar, né, a antiga lei, mas ele veio aperfeiçoar, né, que Jesus ele deixa bem claro aqui que nós temos que cumprir toda a lei do Senhor. Os mandamentos, meu irmão, de Deus são muito mais que regras exteriores, amém? Os mandamentos de Deus são muito mais do que regras exteriores. O coração é tão importante quanto as ações. Veja bem, o coração é tão importante quanto as ações. Assim, odiar o irmão é tão errado quanto matar o irmão. Odiar o irmão é tão errado como matar o irmão. E cobiçar ou divorciar para casar com outra pessoa é igual a cometer um adultério. Meu irmão, os seguidores de Jesus devem procurar um padrão mais alto, que começa no coração e depois se reflete nas ações. Amém? Os seguidores de Jesus eles têm que caçar um padrão mais alto. Começa no coração e depois reflete na ação. Né? É ação e reação. O cristão, o servo de Deus, ele tem que refletir o amor. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças do Senhor começa com o amor. Então o crente ele tem que refletir nas ações através do coração. Deve amar os inimigos, perdoar em vez de procurar vingança. E serem sempre honestos sem necessidade de fazer juramentos. Temos que ser honestos. Não precisamos fazer juramentos. Nós não precisamos fazer justiça. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Nós temos que perdoar aquele que nos magoa até então, porque
humanamente falando, a medicina vai nos ensinar que se você guarda raiva dentro do seu coração, você está apto a pegar câncer, a pegar depressão, a pegar doenças muito graves. Então você não deve guardar mágoa, não deve guardar rancor do seu semelhante. Então um servo de Deus, através do monte, através do sermão do monte, o Senhor Jesus, eles estão nos ensinando que nós temos que liberar perdão. Não devemos fazer juramento. Terceiro ponto que Jesus nos ensina no Sermão do Monte: ajudar os pobres, oração e jejum. No Sermão da Montanha, Jesus explicou que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus, não por querer a admiração de outras pessoas. Por isso que quem ama a Deus deve ser discreto quando orar, jejuar ou dar esmolas. Mateus 6:1. Mateus 6:1 é o que vai dizer. Em Mateus 6, versículo 1 vai dizer assim, ó. Olha que interessante. 6:1 vai dizer assim: tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Toda vez, meu irmão, que você pratica uma esmola, que você pratica uma caridade, esperando ser reconhecido pelos homens, automaticamente você não é reconhecido por Deus no céu. Porque no Sermão do Monte o Senhor nos ensina que nós temos que praticar a esmola sem esperar reconhecimento de ninguém. E hoje em dia, quantos são os líderes, quantos são pessoas que praticam esmola, que praticam coisas sociais, vai levar uma cesta básica para um necessitado, vai levar algo para um necessitado, a primeira coisa que faz é tirar uma selfie, pôr na rede social, se mostrar, querendo recompensa do homem. Só que automaticamente quando você faz isso para se amostrar, Deus não aceita a sua caridade. Jesus também ensinou como orar com a oração do Pai Nosso. Jesus ele também nos ensinou como orar com a oração do Pai Nosso. Se você não sabe orar, orai o Pai Nosso, e se Deus ele vai ouvir a sua oração como se fosse uma pessoa que orasse tremendamente. Ele explicou que Deus ouve a oração de quem crê e não desiste. Deus ele só ouve a oração de quem crê e não desiste. Oração é a junção de duas palavras, orar e ação. Você tem que orar e ir para a ação. Vamos imaginar que você vai orar para o Senhor para que Ele abra uma porta de emprego. Você tem que orar para o Senhor abrir uma porta de emprego, levantar de manhã e ir procurar emprego. Porque senão a oração não vai ser ouvida. Então você tem que orar e agir. E do mesmo modo é assim, você ora e crê naquilo que você orou e Deus ele vai trabalhar no favor da sua oração. Ele tem muitas coisas boas para dar aos seus filhos. Jesus Cristo, ele tem muitas coisas boas para dar para nós como filho, porque nós somos filhos do rei. Se nós somos filhos do rei, automaticamente nós somos príncipes. E se nós somos príncipes, automaticamente nós somos herdeiros. Agora, por que nós não herda as coisas de Jesus? Porque nós não temos fé. Porque nós oramos muitas das vezes e não cremos naquilo que falamos. Eu oro por uma doença, eu oro pelo câncer. Vamos imaginar que eu estou com câncer. Senhor, eu oro para o Senhor, que o Senhor cura o meu câncer. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é Deus que cura, sara e liberta. Mas eu não creio. Aí não adianta. Você tem que orar e acreditar naquilo que você está falando, naquilo que está saindo da sua boca. Oração, junção de duas palavras, orar e ação. Amém? Esse é o ensinamento do Sermão do Monte. Mas ele também, meus irmãos, espera que seus filhos peçam e aprendam a perdoar. Ele também espera que você peça, mas também que você aprenda a perdoar. Quarto ponto, as preocupações da vida. O Sermão da Montanha ensina a se preocuparem mais com as coisas de Deus. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro. Eu vou repetir para vocês, para ficar gravado no coração de vocês. Quem põe Deus em primeiro lugar não precisa ter medo do futuro. O seu futuro não está na mão do governo.
O seu futuro não está na mão do Bolsonaro, o seu futuro não está na mão do Lula, o seu futuro não está na mão dos governos, dos deputados, do senador, não. O seu futuro está na mão de Deus. Quando você confia em Jesus e coloca tudo sobre a mão de Cristo, você não precisa ter medo do futuro, porque Deus, ele vai cuidar da sua vida. Ele vai cuidar de você, e a palavra me ensina que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Porque Deus vai suprir as necessidades. Deus, ele vai suprir as necessidades daqueles que confiam no Senhor. Ele vai suprir. Ele nunca vai deixar um filho dele abandonado. Somos nós que abandonamos ele. Meus irmãos, é melhor procurar as bênçãos espirituais que concentra apenas nas coisas terrenas que logo passam. Mateus 6, 19 e 21 vai dizer assim, ó, Mateus 6, 19, 21 vai dizer assim. Mateus 6, 19. Deixa eu achar aqui, 21. Vai dizer assim, ó. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Olha que coisa linda. Se porém os teus olhos for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se portanto a luz que estiver em ti for trevas, como será grande a treva? Amém? Olha que coisa linda aqui. Deus aqui, ele nos fala aqui que nós não devemos juntar tesouro na terra, aonde o ladrão vem, arromba e rouba. Nós temos que ajuntar tesouro no céu. E como que nós ajunta tesouro no céu? Sendo um servo de Deus bom, praticando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que nós estamos estudando a partir de hoje é uma aula, uma prova de como nós devemos agir, de como nós devemos ser, como é que nós temos que agir perante a sociedade. Então está tudo escrito lá. Sabe por que tudo está escrito lá? Para quando tiver o julgamento do trono branco que eu falei ontem, você não tem com o que questionar. Deus, ele já deixou escrito certinho lá para você seguir a regra de fé que é a nossa Bíblia. Quinto, julgar os outros. Meus irmãos, a hipocrisia é um grande perigo que todo seguidor de Jesus deve evitar. A hipocrisia é um grande perigo que todo servo de Deus deve evitar. Julgar os outros. E o que mais tem dentro da igreja evangélica hoje são pessoas julgando os outros. Olha aqui que Mateus 7, 1 nos ensina a respeito de julgar as pessoas. Mateus 7 vai dizer assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medires vos sereis medidos. E porque tu observas o cisco que estás no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira viga do teu olho e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha que coisa linda que Deus, ele nos ensina aqui, que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. Não devemos julgar o nosso irmão. A gente fica preocupado com um cisco dentro do olho da pessoa. A gente fica preocupado com o pecado do nosso irmão que está do nosso lado. Mas esquecemos que a nossa vida é um necrotério de cadáveres podres, de coisas imundas. Nós temos primeiro que limpar a nossa casa, limpar os nossos olhos para depois querer julgar a atitude do irmão. E infelizmente, meu irmão, tem muito dentro da igreja, é o que mais tem isso dentro da igreja. E a palavra de Deus diz assim, que quando você julga, do mesmo jeito que você julga o teu irmão aqui na terra, quando você chegar lá na glória e ser julgado e aparecer
diante do rei, você vai ser julgado da mesma forma. Então eu vou dar um conselho para vocês que estão ouvindo aqui e que vai ouvir depois. Se vocês têm o hábito de ficar se preocupando com a vida das pessoas, se preocupa primeiro com a sua para que você tenha salvação, amém? Vamos à frente. Quem aponta o erro de outra pessoa deve primeiro se examinar a si mesmo. O Sermão do Monte me ensina que quem aponta o erro das pessoas, primeiro temos que examinar os nossos próprios erros. Eu sou cheio de erro. Eu tenho tanto erro, meu irmão, que eu não tenho tempo de ficar me preocupando com a vida dos outros. Eu erro tanto que eu não dou conta nem de consertar os meus erros. Como é que eu vou ficar preocupado com o erro do meu irmão? Porque poder estar se condenando também. Quando você se preocupa com o erro dos outros, você também está se condenando. Meus irmãos, sexto ponto, falsos profetas. No Sermão do Monte, Jesus também fala sobre os falsos profetas. Jesus ele explicou que a chave para identificar falsos profetas é por seus frutos. A chave para identificar os falsos profetas é pelos frutos. Mateus 7:15 e 16 vai dizer assim, Mateus 7:15 e 16. Vai dizer assim, cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelo seu fruto os conhecereis. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha que coisa linda que Deus aqui ele nos ensina sobre o Sermão do Monte. Como é que você conhece o falso profeta? Pelos frutos, pelas atitudes, pela vida fora da igreja. Então nós temos que ficar, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você, nem todo mundo que sobe em cima do altar, dentro da igreja e fala do amor de Deus, serve a Deus. São lobos, são falsos profetas, e dentro da igreja é o que mais tem nos dias de hoje, falsos profetas, e nós sabemos como identificar ele através dos frutos. Eles só dão frutos mau testemunho, mau exemplo. A família é destruída, o lar é destruído, as amizades é destruída. Não faz nada por amor ao Senhor. Os verdadeiros servos de Deus darão bons frutos, meus irmãos. Mas os enganadores serão revelados por sua vida errada. Amém? Os errados serão revelados pelas suas vidas erradas. Sétimo ponto. Eu falei que no Sermão do Monte, Deus fala 7 coisas. E o sétimo é o melhor alicerce para a vida. O sétimo é o melhor alicerce para a vida. As palavras de Jesus, meus irmãos, são como uma rocha, onde quem é sensato constrói sua casa. Outras pessoas que confiam em outros ensinamentos, ignorando a verdade de Jesus, não têm base sólida e não resistirão quando vierem as tempestades da vida. Uma pessoa sensata, meu irmão, constrói a sua casa sobre a rocha. E qual é a rocha? A rocha é a palavra, a rocha é Jesus Cristo, a rocha é a Bíblia. Quando você constrói a sua vida sobre a palavra do Senhor, sobre a rocha, que é Jesus Cristo, pode vir a tempestade que for, você vai continuar em pé.
Pode vir a tempestade que for, mas quando você está firmado sobre a rocha, meu irmão, Jesus ele vai acalmar a tempestade da sua vida, assim como ele fez com os discípulos naquele barco, em meio àquela tempestade. Olha que interessante. Já de contrapartida, aquele que não constrói, aquele que não tem um conhecimento da palavra, aquele que não constrói a sua casa sobre a palavra de Deus, sobre a rocha, vem a tempestade e derruba. É que nem a historinha dos 3 porquinhos, né? Só você lembrar aí a historinha dos 3 porquinhos. Meu irmão, essa é a conclusão do Sermão do Monte. Quem segue os ensinamentos de Jesus ficará firme. Mateus 7, 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. 28 e 29 vai dizer assim, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Amém? Partes dos ensinamentos do Sermão da Montanha são repetidos em várias outras partes dos 4 evangelhos. Amém? Parte do Sermão da Montanha são repetidos através dos outros 4 evangelhos. Jesus ele provavelmente repetia seus discursos porque era muito importante que as pessoas se lembrassem desses ensinamentos. Agora vamos lá, segundo ponto, bem-aventuranças, as bem-aventuranças, deixa eu pôr um pouco de água aqui, meu irmão. Vamos lá para o segundo ponto, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre as bem-aventuranças e o caráter do Filho de Deus. Qual o caráter que o Filho de Deus deve ter perante a sociedade, perante as pessoas que o cercam? Meu irmão, para nós começar a entender aqui sobre o caráter dos filhos de Deus, o que são as bem-aventuranças? Meu irmão, as bem-aventuranças é um adjetivo plural grego. No grego ele significa makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, meu irmão, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo, desenvolver as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras de Nosso Senhor em Mateus 5, 1, 11, que nós lemos, Kairos, felizes. Aquele que serve a Deus, o Sermão do Monte nos ensina que aquele que serve a Deus é feliz. São pessoas felizes. E as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho. Em qualquer circunstância persevera no caminho. Aquele que serve a Deus, ele é feliz. Independente do que esteja acontecendo, independente das circunstâncias da sua vida, tem que perseverar no caminho. E com isso, meu irmão, participa das bênçãos divinas da salvação. Quando você persevera, independente da situação da sua vida, você vai participar das bênçãos divinas da salvação. Aguinaldo, como é que você me prova isso? Apocalipse 1, 3. Apocalipse, o livro da Revelação 1, 3. Vai dizer assim, ó. Apocalipse 1, 3. Vai dizer assim:
Abençoado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessas profecias e guarda essas coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Abençoados são aqueles que lê e guarda a palavra da profecia. Eles serão abençoados. Apocalipse 14, 13. Pula aí. Apocalipse 14, 13. Vai dizer assim. 14, 13. E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: escreve, abençoados são os mortos que doravante morreram no Senhor, sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos e as suas obras seguem com eles. Abençoado, aqui de novo abençoado. Apocalipse 20, 17. Vamos lá, Apocalipse 20, 17. Vai dizer assim. 20. Apocalipse 22, 17. Não é 20, é 22, tá? 17. Vai dizer assim. E o Espírito e a noiva dizem: vem, e aquele que ouve diga: vem, e que aquele que tem sede venha, e aquele que quiser que tome gratuitamente da água da vida. Nós somos abençoados quando nós perseveramos no Senhor toda vez, independente da situação. Nós temos que perseverar na palavra, nós temos que crer que aí nós vamos ter a bênção divina da salvação, segundo o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Meu irmão, na Bíblia o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos 4, 26 ao 29. Marcos, o Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos 4. Vamos dar um pulinho lá rapidinho. Marcos 4. Marcos 4, 26. Vai dizer assim: e ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir, e se levanta à noite e de dia, e a semente brota, e cresce, e ele nem sabe como, porque a terá por si mesma. Produz frutos, primeiro a folha, depois as espigas, e por último o grão da espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegado a colheita. Amém? Meus irmãos, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente em Mateus 5:3. Então nós vemos aqui que nós temos que plantar a semente e dê um fruto, um futuro. Mateus 7, 21 e 22. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Meus irmãos, nós podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. O reino no coração. Primeiro, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Lucas, Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Lucas, vai dizer assim, ó. Lucas, deixa eu achar aqui, Lucas 17. Lucas 17, rapidinho nós achamos aqui. Lucas 17, 21. Vai dizer assim, ó. Nem eles dirão Eloi aqui ou Eloi ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Olha aqui, o reino de Deus não está nem ali e nem aqui. O reino de Deus está dentro de vós, dentro de mim. Então, através de nós levamos o reino de Deus para o mundo. Olha que interessante. A soberania de Deus. Então, nem aqui nem ali, mas dentro de cada um habita o reino de Deus.
O Sermão do Monte que nós estamos estudando, ele é rico em conhecimento. A chegada do reino como salvação. Meu irmão, quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Marcos 10, 25 e 26. Algum texto aqui eu vou só citar, outros que eu achar mais interessante eu vou ler, tá bom? Para nós ganhar tempo, para não ficar muito grande, muito comprida essa live. Igreja, a expressão do reino de Deus constitui de pessoas com o coração regenerado e transformado e que por isso reconhece Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Mateus 16. Vamos ler Mateus 16? Nós vamos ver ali Jesus falando da igreja como o reino de Deus. Mateus 16. Mateus 16, 17 e 19. Vai dizer assim, ó. Mateus 16. Vai dizer assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isto a ti, mas o meu Pai que estás no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. A igreja é a rocha. Nós precisamos da igreja para ser firmado. Toda a criação é voltada do Senhor, a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido e posteriormente havendo novos céus e novas terras. Traz consigo a dimensão do reino de Deus em Romanos 8, 22 e 23 e também em Apocalipse 26 e Apocalipse 21, versículo 1. Depois os irmãos meditam lá nesse texto. Os súditos do reino de Deus, primeira sessão do Sermão do Monte, no versículo 5, do 1 ao 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter do súdito do reino de Deus. Tá bom? São 8 caráter do súdito do reino de Deus. 8 caráter que eu e você temos que ter. Primeiro, o quebrantamento, devemos ter quebrantamento. Segundo, o choro, devemos chorar perante o Senhor. Terceiro, a mansidão, devemos ser manso perante o Senhor. Quarto, retidão, justiça, devemos ser reto e justo perante o Senhor e perante a sociedade, perante aquelas pessoas que nos cegam. Ser reto e justo. Quinto, misericórdia, temos que ter misericórdia pelas pessoas. É uma coisa que não se tem mais, misericórdia, empatia, não se tem mais. Sexto, pureza. Perdeu-se a pureza dentro da igreja, perdemos-se a pureza na sociedade. Não existe mais ninguém puro. Estão querendo enfiar de goela abaixo a prostituição, a prosniquidade perante a sociedade. As pessoas não são mais puras. E o sexto ponto aqui do caráter do crente, ele tem que ser puro. Sétimo, pacificação. Devemos ser pacíficos, trazer a paz, ter paciência, não guerra. Oitavo, a perseguição por causa dos valores do reino. Temos que ser perseguidos por causa dos valores cristãos. Nós vamos ser perseguidos por causa do valor da palavra. E nós temos que viver a perseguição. O evangelho não é fácil. Perseguição. Logo espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não podemos participar do reino divino. Mateus 3, 8 e 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados. Isto é verdadeiramente feliz. Amém?
Se nós praticar essas 8 qualidades, nós seremos chamados de bem-aventurado. E bem-aventurança quer dizer pessoas felizes. A partir do momento que nós praticamos essas 8 qualidades, nós passamos a ser pessoas felizes. Cada bem-aventurança é um traço de caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Meu irmão, o segredo da felicidade. A expressão bem-aventurado oferece a chave para a verdadeira felicidade, oferecida pelo Mestre. A palavra no original grego significa a bênção divina, em contraste com a felicidade humana. Esta bem-aventurança descreve o estado de vidas em retidão, aqueles humildes, mansos, misericordiosos, puros de coração e pacífico. Vou repetir para ficar gravado. Esta bem-aventurança descreve o estado de vida em retidão, aqueles humildes, pessoas mansas, pessoas misericordiosas, pessoas puras de coração e pessoas pacíficas. Jesus ensina a não depender da felicidade por Ele oferecido do que temos ou fazemos, amém? Mas do que somos, e não podemos ser importada, mas precisa nascer da alma. Não pode ser importada, tem que nascer da alma, tem que nascer de dentro de nós. A pacificação, a pureza, o bom caráter, a humildade tem que nascer de dentro de nós, não pode ser comprada, não pode ser importada. Eu não posso pegar de outra pessoa, tem que nascer de dentro de mim. O mundo tem o seu próprio conceito de bem-aventurança, onde feliz é o homem forte, rico, popular e satisfeito consigo mesmo. Esse é o mundo da bem-aventurança. O mundo nos dá essa visão, né, de que o homem feliz, o homem bem-aventurado, feliz é o homem forte, o homem rico, o homem popular, o satisfeito consigo mesmo. Mas, meu irmão, quando Jesus anunciou o seu segredo, aquelas palavras soaram de forma estranha a muitas pessoas, pois escreviam um modo de viver que lhes parecia impraticável. Quando Jesus começa a descrever aquelas palavras, as pessoas achavam que isso era um modo de vida impraticável. Olha que interessante. As pessoas acharam que quando Jesus começou a descrever que você tem que ser humilde, manso, pacificador, as pessoas achavam que esse era um ato impraticável, que era impossível praticar essas atitudes. Por quê? Porque naquele tempo do Sermão do Monte, Jesus ele teve uma visão de que as pessoas achavam que era bem-aventurado porque tinha dinheiro, porque tinha status, porque tinha boa vida social, tinha muito conhecimento, e não era assim. E não é isso que Jesus nos passa no Sermão do Monte. Jesus ele nos passa completamente diferente. Terceiro, somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude. Isso é estado permanente de perfeita satisfação e plenitude. Meu irmão, a pessoa em Cristo Jesus, ele vive a beatitude. Ele vive em estado permanente de perfeita satisfação. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui através desse texto no Sermão do Monte? Que nós não precisamos de nada para ser perfeito. Nós não precisamos de nada para nos satisfazer. Nós temos Jesus. Ele é a satisfação perfeita. A partir do momento que você se coloca diante do Senhor, que você tem o Senhor Jesus como base sólida na sua vida, você passa a ser perfeito. E é isso que Jesus ele está nos ensinando no Sermão do Monte. Permanente de perfeita satisfação e plenitude. Quando você tem Jesus, quando você pratica o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, você passa a ser uma pessoa satisfeita e
plena. Você só tem a plenitude através de Jesus, através do conhecimento de Jesus. Nenhum ser no mundo é capaz de dar a satisfação, a plenitude, a não ser Cristo, através do Sermão do Monte que nós estamos estudando. E o estado de felicidade e serenidade, você passa a ter um estado de felicidade e de serenidade. A partir do momento que você começa a colocar em prática o Sermão do Monte, você passa a ser feliz, você passa a ser sereno, você passa a ter paz, satisfação, plenitude, você se sente pleno, você se sente completo, você se sente como um copo cheio até a borda, não precisa de mais nada, você está completo. É assim o Sermão do Monte. Meu irmão, do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada, isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerências com a ética do reino de Deus. Nós temos que mostrar coerência, nós temos que ser coerentes com a ética do reino de Deus, nós temos que pôr em prática a ética do reino de Deus, nós temos que ser coerentes naquilo que nós praticamos, naquilo que nós falamos, nós temos que colocar em prática aquilo que nós subimos em cima do altar e pregamos. Nós temos que ser coerentes naquilo que nós falamos. E o que mais falta hoje dentro da igreja é coerência. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para perdão. Vou repetir para você ficar gravado dentro do seu coração. Ética do reino de Deus, a ética. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para perdão. Olha que coisa linda. São sete características de um servo de Deus. Perdão, disposição para perdoar, pacificação, pureza, misericórdia, retidão, mansidão, humildade. Ética do reino de Deus. Essa é a ética do reino de Deus. Se você colocar essa ética em prática, tudo vai bem. Mateus 5, do 1 ao 12, foi o texto que nós lemos. É possível todo crente, meus irmãos, agir por meio dessas atitudes. Deixa eu falar uma coisa para você. É possível todo o crente agir por meio dessas atitudes. Se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Deixa eu ver se eu acho aqui Hebreus 4, 12 rapidinho. Hebreus 4, 12, não é isso? Hebreus, achei aqui 4, 12, vamos ver o que está falando lá em Hebreus 4, 12. 4, 12. Vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Olha que coisa linda. Porque a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Amém? Segundo, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica, meus irmãos, as 8 beatitudes do Sermão do Monte, domina o eu carnal. Vive em Cristo e entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Gálatas 12, 20, Filipenses 3, 7, 8 e Romanos 12, 2. Vou repetir os versículos aqui. Gálatas 12, 20, Filipenses 3, 7, 8, Romanos 12, 2. Depois o irmão medita lá.
Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja. A verdadeira felicidade nada tem a ver com o que você deseja. Dinheiro, ambição e poder. A felicidade não tem nada a ver com dinheiro, ambição e poder. Não tem nada a ver. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Vou repetir. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não ama o seu inimigo, infelizmente pela Bíblia você não é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa amargurada. Bendiz o que maldizem, faz o bem ao que odeiam, e ora pelos que o maltratam e perseguem. Mateus 5:44. Vou ler lá, Mateus 5:44, porque isso aqui é muito forte. Não pode ficar só nas minhas palavras. Isso aqui é uma coisa muito forte. O que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte é uma coisa muito séria. E não pode ficar só nas palavras do homem. Mateus 5:44. Vai dizer assim, ó. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos de vossos pais que estás no céu, porque ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, o que fazes mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Simples assim. É simples assim. Não tem dificuldade nenhuma. Amai os que te maltratam. Orai pelos que te perseguem. Se você ama a pessoa, o seu próximo, se você ama a sua mulher, os seus filhos, a sua parentela, os fariseus fazem o mesmo, você não está fazendo nada demais. Você faz demais quando você ama aquele que te persegue. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasce de novo. Dono da maneira como pensamos. Como cristãos, temos de entregar a mente de forma que Jesus se torne o dono do mundo como pensamos, o dono do modo como pensamos. Os mais entregar a mente não significa que paramos de intelectualmente curiosas do mundo. Lembre de que Deus criou a mente e Ele espera que a usem no máximo das nossas habilidades. Entregar a mente para Cristo significa escolher Jesus como mentor ou mestre. Significa escolher Jesus como mentor e mestre. Significa que a partir do momento que você entrega a sua mente para Jesus, você não pode mais pensar por si mesmo. Acabou-se, né? Quando você entrega a sua mente para Jesus, você tem que aprender a pensar com a mente dele. Significa confiar na sua sabedoria com o guia para a vida. Significa confiar que o modo como ele entende e torna indentível o mundo é verdade, preciso e suficiente. Nós temos que entender que o modo de Deus é o suficiente. Se você escolhe crer no que Jesus crê, ordenar a vida de acordo com os princípios que ele ensina e oferece a vida a serviço dele, você está entregando a mente a Cristo. Amém? É assim, quando você entrega a sua mente a Cristo, você começa a ouvir a voz dele, começa a entender aquilo que ele está falando, você começa a obedecer tudo aquilo que ele te fala sem questionar. Perdoa seus inimigos, abençoa os que te maltratam,
Amém? Ajuda os pobres, os necessitados, né? Dê bom fruto. Seja mande a sua mente e o seu coração para Jesus. Você começa a entender a palavra. Você começa a entender a Bíblia. Você começa a entender o Sermão do Monte. O Sermão do Monte que nós estamos trabalhando aqui é uma prova, é uma regra de fé que nós devemos praticar. Amém? Vamos concluir essa primeira etapa do Sermão do Monte. Meu irmão, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele contrastamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizer do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectuais. Visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. O que nós aprendemos com o Sermão do Monte? Vamos ver o que nós aprendemos com o Sermão do Monte. Deus ele quer que cada crente seja o que Jesus foi. O que nós aprendemos com o Sermão do Monte? Primeiro, o que a introdução do capítulo 5 de Mateus anuncia. A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anunciam o título do Sermão do Monte. Segundo, como podemos considerar os ensinos do Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podemos ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. Terceira coisa que nós aprendemos: qual o significado da expressão bem-aventurados? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego makarios, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Quarto ponto, o que podemos identificar no Evangelho de Mateus? Meu irmão, no Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Quinto, com que o reino de Deus é comparado na Bíblia. Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Mateus 4, 26 e 29. De modo que podemos falar a respeito de um reino presente. Mateus 5, 3, Mateus 12, 28, Mateus 19, 14. E de um futuro, Mateus 7, 21 ao 22 e Mateus 25, 34. Amém? São esses tópicos que nós aprendemos hoje. Amém? Aqui nós começamos aqui o estudo sobre o Sermão do Monte. São 12 aulas. 12 aulas sobre o Sermão do Monte. Essa primeira aula foi só a introdução do que nós vamos aprender. Eu espero e confio no Senhor que todos vocês continue participando aí. Eu vou cada um que ouviu aí esse estudo. Eu peço a Deus que abençoe a vida de quem vai ouvir mais tarde, através do YouTube, através das redes sociais, através do Facebook aí que vai ser postado. Eu espero que Deus grandemente abençoe a vida de cada um servo teu, cada servo dele, e que o Sermão do Monte possa ser como se diz aí, uma alavancada para o nosso entendimento, que o Sermão do Monte possa nos levar a praticar aquilo que foi falado no Sermão do Monte. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos orar em nome de Jesus para nós dar fim a esse estudo.
Poderoso Deus e eterno Pai, entro na tua presença novamente, Senhor, para agradecer, meu Deus, o privilégio de estar, meu Deus, trazendo esse estudo sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor esteja conosco desde o começo até agora no término, Senhor. E eu creio que essa palavra vai fazer efeito no coração do ouvinte que vai ouvir essa mensagem. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, que cada dia mais a gente venha crescer no conhecimento e na graça do teu evangelho, que nós podemos identificar, meu Deus, os falsos profetas, que nós podemos, Senhor, dar amor, bondade e carinho à vida de cada um, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar as bem-aventuranças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus e o Espírito Santo dê um final de terça-feira abençoado. Que cada um de vocês que tem culto hoje, que o Senhor possa ser visitado no Espírito Santo, no teu ministério. E que Deus te guarde, te livre de toda a armadilha de Satanás. E que Deus te proteja em nome de Jesus. Amém, amém. E até a próxima. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um. E até a próxima. Tchau, tchau e um beijo. Fui.